ar o Diário de Notícias, especial Eleições 2024. Eu sou Karen Crisóstomo e estamos aqui pela Rede Gospel de Comunicação, com transmissão também em todas as nossas plataformas digitais e pela Rádio Gospel FM. Estamos recebendo os candidatos à Prefeitura da cidade de Barueri para conversar sobre plano de governo, entender o atual momento da cidade e também conhecer os projetos de cada um para o futuro do município. E hoje nós estamos recebendo aqui o candidato Fábio Luiz, conhecido como Fabião, do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo aqui ao especial Eleições do Diário de Notícias. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, pensei que iríamos ter um debate, mas parece que os nossos adversários, de última hora, quando souberam que eu viria, que eu tinha aceitado o debate, não aceitaram, uma pena, porque é muito mais salutar e fica muito melhor para que as pessoas entendam quando a gente coloca os adversários um frente ao outro e a gente discute, obviamente, com nível. Eu não sei se eles ficaram com medo por conta do passado. Mas, candidato, uma sabatina também é boa, né? Para a gente saber um pouco de plano. Debate. Você prefere? Doido por um debate, mas assim... Mas eu acredito que os moradores e os munícipes de Barueri vão gostar também dessa nossa sabatina hoje. Isso é muito bom. Obviamente que eu tenho que agradecer aí o convite de vocês. Aceitei prontamente, até porque a gente tem bastante coisa para falar sobre a cidade de Barueri. Coisas, às vezes, que a população, às vezes, não consegue visualizar, até porque o acesso à informação em Barueri é uma cidade bem difícil. Vamos falar sobre tudo isso. Vou começar fazendo um breve currículo do candidato. Fábio Luiz nasceu em Mongaguá, no litoral paulista, mas reside na cidade de Barueri desde o ano 2000. Na carreira política, ele foi eleito 3 vezes vereador, 2 pelo PCdoB e 1 pelo PSDB. Foi presidente, inclusive, da Câmara dos Vereadores nesse último mandato. O que te fez escolher a vida pública e política, candidato? Então, eu comecei na vida pública, na verdade, em Mongaguá. Fui vereador 2 vezes lá, em 2 oportunidades. Meu pai tinha sido vereador na cidade, meu avô um dos emancipadores de Mongaguá. Eu fui convidado por diversas vezes pelo um ex-prefeito, que é muito amigo da minha família. Eu, por diversas vezes, eu recusei o convite. Eu lembro que, quando ele me perguntava, falava assim, vem ser candidato. Quando a gente fala, eu detesto política. Não quero saber, a gente vem de uma família de comerciantes, de vários segmentos, e eu falava para ele que eu não gostava da política. Olha que coisa. E aí eu lembro que na 4ª vez que ele me convidou, eu falei para ele, Jacó Coudigen é o nome dele. Eu falei, Jacó, eu já te falei quantas vezes que eu não gosto de política. Aí ele ficou olhando para mim assim, uns 20 segundos, assim, sério. Ele bateu no meu ombro e falou assim, para mim não tem problema você não gostar da política. Você vai ser governado por quem gosta. Ele falou, vai assistir a sessão da Câmara de Mongaguá e vai lá ver o nível dos vereadores. Aí eu fui ver e o nível realmente era um nível muito ruim. Inclusive, naquela ocasião, no ano de 2000, você não tinha essa regra eleitoral hoje, que para você ser candidato, o mínimo que você tem que saber é ler e escrever. Naquela época, tinham 2 vereadores que não era nem semi-analfabeto, era analfabeto mesmo. E aí você vê que o nível da política era muito baixo, muito ruim. Até porque você tem que ter um mínimo de conhecimento para que você possa exercer uma função legislativa. E aí, depois que eu vi lá o nível que era bem ruim, bem fraco, eu falei, é verdade, a gente tem que fazer a nossa parte e tentar devolver para a sociedade um pouquinho daquilo que, aliás, um pouquinho, não, muito daquilo que a gente arrecada para que seja devolvido para a população em forma de benefícios, em forma de você conseguir fazer na sociedade como é que eu vou falar a palavra clara para vocês? Eu acho que hoje é muito desproporcional o poder público. É muita promessa vazia. O poder público, ele realmente não faz a diferença hoje na vida das pessoas como deveria ser feito. Porque eu sou daquela tese que você arrecada muito dinheiro, daqueles que produzem riqueza no Brasil, para conseguir embaixo, que a grande maioria das pessoas são pobres, fazer uma diferença na vida delas para que elas saiam daquela vida de pobreza. Aí a política entrou na tua veia. E aí eu vi que realmente eu tinha que fazer minha parte. E por que você mudou para Barueri em 2000? Porque a minha tia morava ela mora em Alphaville, e o meu tio faleceu, meu padrinho, eu ia muito à casa deles, acabei conhecendo minha esposa lá em Alphaville, me apaixonei por ela, só que eu tinha vida pública lá e fiquei dividido entre a política e a família.
Em 2004, o meu sogro sofreu um acidente muito grave na época. Eu tinha uma filha que tinha 3 meses e aí eu tive que optar. Eu tinha acabado de ser reeleito. Inclusive no dia do acidente do meu sogro, que foi dia 17 de novembro de 2004. Nunca vou esquecer. Eu estava na Paulista, a caminho do Hospital da Beneficência Portuguesa. Minha avó tinha sido operada num câncer, eu estava indo visitá-la. Recebemos uma ligação. Minha sogra chorando assim absurdamente. E a gente pensou que fosse alguma coisa com a minha filha. E não era. Meu sogro tinha sofrido um acidente muito grave. E ele ficou numa situação que ou ele morria ou ele ia ficar muito tempo, como ficou quase 2 anos e meio, em coma, com sequela. Depois ele ainda, graças a Deus, saiu, recuperou parte. Mas, enfim, a minha vida mudou dali. Eu tive que escolher entre política e a família. Aí você abriu mão da... Aí eu abri mão da carreira política lá, fui convidado na época pelo atual prefeito para vir candidato em Barueri. Aceitei o desafio sem conhecer nenhuma rua de Barueri, porque eu moro em Alphaville. E Barueri, por incrível que pareça, é uma cidade rica de um povo muito pobre. Os bairros, a maior parte, são bairros periféricos. Inclusive, se você vê a discrepância, assim, quando você olha a parte urbanística da cidade, você vê grandes prédios públicos que custaram milhões inclusive, e milhões. Tem até uma pergunta sobre isso e que a gente vai querer saber do plano de governo. Candidato, depois de 12 anos como vereador só lá em Barueri, por que agora concorrer ao principal posto da cidade? Primeiro porque a rejeição dos meus adversários é muito grande. Eles estão há 42 anos exatamente no poder. Então sai uma família, entra outra. Eles fingem que estão brigados, mas na verdade não existe briga nenhuma. São compadres, inclusive, são amigos. Eles brigam na frente das câmeras, brigam assim para a população achar que, nossa senhora, como eles brigam, como eles são, um tem ódio do outro, mas não tem. Na verdade é um combinado entre eles. E o prefeito atual colocou o vice dele, sabendo que seria uma tarefa quase impossível de ganhar do ex-prefeito, até porque ele é conhecido na cidade, obviamente, são 42 anos de sai um, entra outro, então no subliminar da população eles acham que só existem os dois. E o senhor vem como uma opção de uma nova política? O senhor se enxerga assim? 100%. Até porque eu sou ficha limpa, né? Graças a Deus, tanto é que na nossa coligação está o MDB e o Novo. Vamos falar de coligação? Apoio e coligação, porque a campanha tem o Partido Novo como parceiro e, inclusive, a sua vice, Gabi Moraes, também é do partido. Como que foi para você essa parceria? Foi muito boa. Aliás, o Novo, ele só veio para a gente porque eu sou o único candidato ficha limpa da cidade. Sou o único candidato que nunca teve nenhum processo, nunca tive nenhum problema jurídico. Quando fui presidente da Câmara, fiz história na Câmara, porque eu fui o único presidente da história que não teve um apontamento em licitação. As minhas contas, infelizmente, foram reprovadas por conta de um apontamento técnico somente. Um apontamento. Que, para mim, chega a ser uma piada, porque eu corrigi 95% de tudo aquilo de todos os apontamentos que o Tribunal de Contas haviam sendo feitos há anos. Posso falar que alguns apontamentos até uma década, pelo menos. Acontece que o que eles queriam que eu fizesse? Que eu equiparasse o quadro do funcionário comissionado com o concursado. Só que eu peguei o período pandêmico e quando veio a pandemia, o Bolsonaro ele editou uma medida provisória que ele proibia o Brasil inteiro de fazer chamamento, abrir concurso público. E aí como é que eu faço? Então, quer dizer, isso me criou um problema, porque eu não consegui, e obviamente que no meio da pandemia, o único meio, já que eu não consegui criar um mecanismo para contratar e equiparar o quadro, eu teria que demitir. Como é que eu vou demitir um monte de famílias no meio de uma pandemia? E aí vem o lado, você pega o lado humano com o lado, então aí não deu, e aí eu acabei tendo a minha conta reprovada por conta desse apontamento. Fábio, vamos começar no primeiro assunto do tema de plano de governo e a gente começa no assunto de mobilidade urbana da cidade. Hoje, para chegar na cidade, a gente sabe, a gente enfrenta ali a Castelo Branco ou parte do Rodoanel pela Raposo Tavares. E eu também sei que ali é do Estado, administrado pela CCR. Mas são vias administradas ali que ligam diretamente os moradores ao município. E tem várias obras de melhoria ali ano após ano. E ali congestiona mesmo nos dois sentidos. Tem como a prefeitura interferir nisso de alguma forma? É uma preocupação de Barueri isso?
tem alguma influência? Tem como conversar com o governador, com a CCR? Tem como melhorar isso? Olha, está havendo por parte do governo estadual a duplicação, porém esse daí não é o único problema que nós temos na cidade. Acontece que na cidade, eles, nos últimos, pelo menos nos últimos, vamos falar aí nos últimos 16 anos, eles foram aprovando diversos empreendimentos verticais, tem trazido para a gente, é muito bom você trazer gente para a cidade quando você faz ali um estudo de impacto de vizinhança, um estudo de impacto viário. Acontece que em Barueri eles vão aprovando tudo a toque de caixa. Então tem assim, são dezenas de empreendimentos que estão saindo. Até pelos incentivos que são dados também, Na né? verdade, os incentivos, eles são incentivos porque quando você compara Barueri com as outras cidades, obviamente que Barueri se destaca, porém ali é tudo maquiado. Até se você pegar os índices atuais de um indicador, que é o melhor indicador que uma cidade pode ter, que é o IEGM, é só você ver a vergonha que é Barueri. O índice que tem hoje, comparado com as outras cidades. Aí a gente tem que comparar isso. Para que você tenha uma ideia, 2022 agora, que foi o último relatório do MPC, que é o Ministério Público de Contas, onde ele pega todos os dados, ele vai em loco, ele compila valores, enfim, ele faz um apanhado de todas as áreas de educação, de saúde, de tudo. Barueri hoje é a pior nota da história. Nós temos 2 cidades que são muito pobres, inclusive Carapicuíba, que você tem um orçamento que não chega nem em 1 bilhão, com 100 mil moradores a mais, e a nota C no IEGM, que é a pior nota que tem. O IEGM ele começa com a nota A, B+, B, C, mais e C. Se você levar para a regra antiga, C seria nota E, seria 0. E hoje Barueri é nota C, equiparado com Jandira em índice de efetividade na administração do dinheiro municipal. Daquilo que você arrecada versus de como você faz a administração. De quanto esse dinheiro, essa riqueza, ela interfere e ela ajuda na vida das pessoas pobres. Se você pegar Barueri hoje e eu levar você para 2 bairros que são na divisa, por exemplo, você vai ver a sujeira que está a cidade. Candidato, a gente tem uma pergunta das suas justamente sobre mobilidade e transporte. Vamos ouvir? Sim, senhora. Olá, candidato, boa tarde. Me chamo Patrícia e sou moradora aqui de Barueri. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: nosso transporte público ele tem sido caro e eu gostaria de saber se o senhor propõe ou sugere alguma melhoria para isso. Obrigada e boa tarde. Olha, para vocês que estão nos assistindo, é só você dar uma olhadinha na minha rede social. Há 1 ano eu estou pedindo o contrato da Benfica justamente para desmascarar o que é Barueri. Barueri hoje é piada o que acontece. Nós temos hoje lá a empresa Benfica, que tem o mesmo tempo que eles estão no poder, há mais de 4 décadas, o tempo que essa empresa tem em Barueri. Uma empresa totalmente obsoleta, com ônibus velhos. Eu tenho certeza que quando eu pegar o contrato na mão, nós iremos aí desmascarar e desmistificar muita coisa, porque é uma empresa que cobra o maior valor da região. São Paulo hoje é 4,40 o transporte, e você tem uma linha em São Paulo que ela percorre 22 quilômetros. Barueri é 5,30 com ônibus velhos, sem ar-condicionado, sem plataformas elevatórias que funcionem direito. É uma vergonha a empresa. E o que o senhor vai fazer para melhorar? Eu vou tirar a empresa. Eu vou rescindir o contrato com a empresa. Obviamente que nós vamos absorver os funcionários que forem bons da empresa, mas a empresa de lá ela vai sair. Ela vai sair. Inclusive, eu sou o autor do pedido do Tarifa Zero. Até porque, já que o transporte é tão ruim na cidade, ele é de péssima qualidade, ele não é de má qualidade, ele é de péssima qualidade. É um desrespeito com a população e um tapa na cara daquele cidadão que utiliza o transporte público de Barueri. É uma vergonha. E tem orçamento para Tarifa Zero? Tem orçamento, mas assim, de sobra. Nós temos uma cidade que arrecada 5,2 bilhões de reais, que hoje é a 13ª mais rica do país. Se você pegar o PIB per capita de Barueri, é quase o dobro do habitante de São Paulo. Não tem dinheiro. Se São Paulo consegue fazer, e que nem que não seja todos os dias, que seja aos sábados e aos domingos. Tem equipamentos públicos, por exemplo,
que eles fizeram, que eles gastaram milhões e milhões e milhões de reais com a Praça das Artes. Se você fizer uma pesquisa em Barueri, 2% da população passou na frente ou acessou. Até porque eles gastaram uma fortuna no equipamento público e a maior parte dos shows que tem lá são pagos. É R$80, R$70, R$90. Uma pessoa que não tem dinheiro, às vezes, para pegar o ônibus, vai ter dinheiro para pagar no show lá? Candidato, vamos falar de saúde? A gente sabe também que o grande desafio de Barueri são as filas nas unidades básicas de saúde. Isso no Brasil todo não é diferente lá. A gente viu o crescimento da cidade nos últimos anos e esse atendimento médico acabou sendo referência para esses lugares que o senhor mesmo falou que são de baixa renda, Itapevi, Carapicuíba, até mesmo Osasco. As pessoas da região acabam indo usar o sistema de saúde de Barueri e acaba sobrecarregando. E quem é morador de Barueri não tem um atendimento à altura. O que será feito para mudar isso? Bom, primeiro acabar com a ingerência política. Porque hoje, para você conseguir ter um atendimento rápido, você tem que ser amiga de vereador, ou do prefeito, ou da filha do prefeito, ou do amigo do prefeito, ou do amigo do amigo do amigo do prefeito, de amigo do vereador. Então, você é amigo do sistema de Barueri, você consegue passar. Se você for uma pessoa que segue as regras, que é ir lá, preencher o cadastrinho, passar no clínico geral, depois o clínico geral te encaminhar e seguir todo o rito, demora 2 anos, 3 anos. Tem mulheres que eu encontro agora, direto na campanha, estão há 2 anos, 1 ano e meio para passar no ginecologista. Isso não fui eu só que falei. O Ministério Público de Contas, na auditoria deles, eles falaram. Eu sou o único crítico hoje na Câmara, com contundência e, obviamente, com responsabilidade, porque não adianta criticar sem responsabilidade, até porque a gente sabe que dinheiro tem. Como é que pode uma cidade com 1 bilhão e 300 milhões para gastar só na saúde, que é muito maior que o orçamento que o prefeito Igor Soares tem para administrar a cidade de Itapevi com 1 bilhão e 200? Como é que pode uma cidade que gasta 1 bi 300 para 330 mil habitantes não conseguir dar conta? Tem pessoas que estão lá há anos para fazer cirurgias de pequena... sabe, você tem cirurgias de pequena, grande e média complexidade. Tem pessoas que estão com cirurgias de pequena complexidade que fazem 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí, quando eu comecei a falar do secretário, porque o secretário não entende nada de saúde, é um incompetente, que é o secretário Milton Monte, eu sou um dos maiores críticos dele, porque ele é um agente político, ele não tem nada a ver com a saúde, ele não sabe nem o que é saúde. Aí simplesmente blindam ele, falam que não, ele é muito bom, que a saúde está boa. Vai perguntar para o povo da cidade. Vamos com uma pergunta do povo da cidade sobre sim. saúde? Vamos conferir. Meu nome é Agamenon Moreira. A pergunta que faço, senhor candidato, é a respeito do hospital regional. Ele já está pronto, diz que até está já com os materiais necessários lá dentro, e até agora não foi inaugurado. Tem uma oposição? É um cabide eleitoral? O senhor pode me informar? Olha, na verdade, o hospital regional, que nem já fala, né, é um hospital regional onde a prefeitura ela não vai ter ingerência, então eu acredito que ela vai funcionar bem. Porque se for um equipamento que tem ingerência política, obviamente que isso não vai acontecer da forma orgânica como tem que ser. Só que isso era um projeto eleitoral, para tentar, obviamente, capitanear votos para o candidato prefeito. Acontece que não deu muito certo, porque a Prefeitura de Barueri investiu metade do valor da construção do hospital, e é a parte de equipar o hospital, bem como colocá-lo para funcionar, vem por parte do governo estadual. Mas para a população que está lá, isso vai se resolver? Isso que o Agamenon falou para a gente? Olha, é assim, cabe agora ao governo estadual abrir o hospital para funcionar, até porque o custeio vai ser 100% por parte do Estado. Então, a parte da prefeitura, ela já fez. É que eles queriam usar isso como se fosse resolver os problemas da saúde de Barueri, e não vai ser dessa forma, porque vai ser via Rede Cross. Então, todas as cidades, inclusive São Paulo, cidades do interior, elas vão ter acesso ao hospital. Então, não é um hospital que vai ter um pronto-socorro de porta aberta que o morador de Barueri vai chegar lá e vai conseguir acessar. É que eles gostam muito de enganar o povo. Então, eles estão vendendo uma coisa para o povo que não vai acontecer. O que eu acredito que o hospital de Barueri vai fazer para o município de Barueri
conseguir desafogar essa parte das cirurgias de grande e média complexidade. Porque as de pequeno eles já não fazem mesmo. Mas assim, a partir do momento que abra, eu quero acreditar, espero e peço a Deus, todas aquelas pessoas que estão aí há anos esperando cirurgia, que elas possam fazer ali, perto de casa, ali no hospital, que ficou um equipamento muito bonito. Acredito que vai ser um equipamento muito funcional. Porém, repito, que Deus abençoe e que queira que não tenha ingerência política na nossa cidade, no hospital. Vamos falar de segurança agora, porque, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o município registrou mais de 1.400 furtos só entre janeiro e junho desse ano. Esse é um tema da pergunta de um morador da cidade. Vamos conferir. Olá, candidato. Mês passado, uma mulher foi esfaqueada no Parque Imperial. Nós, mulheres, não nos sentimos seguras andando na rua. Eu queria entender o que você vai fazer sobre isso e quais seus planos sobre segurança. Bom, vamos lá. A Guarda Municipal de Barueri é uma guarda muito bem treinada, aliás, é motivo de muito orgulho. Porém, ela está defasada quando a gente fala em aparelhamento, modernização deles e, principalmente, de dar a eles um treino que eles pedem há muito tempo, um treinamento específico, um treinamento de ação, e não tem sido feito. Para você ter ideia, hoje, a nossa guarda, ela usa um equipamento, ela usa uma arma, pistola 380, é o que eles têm hoje para combater, às vezes, bandidos e criminosos que vêm com arma de poder de calibre muito grande. De tecnologia, né? E aí o nosso governo, eu já disse, a Guarda Municipal nós vamos equipar eles com armamentos de ponta, com pistolas calibre ou 9mm ou 40, nós vamos deixar eles fazerem a opção que acharem melhor. A gente vai equipar a guarda com um fuzil, vai equipar a guarda com calibre 12, para que eles possam ter uma resposta de fogo maior, se for o caso. E, principalmente, investir em equipamentos de tecnologia. E parece que o número também de ativos na Polícia Metropolitana está pequeno também. Essa foi uma reclamação dos moradores, né? Olha, que eles não veem um contingente de gente prestando mesmo uma segurança no dia a dia. Tem as câmeras, que isso é uma inovação, mas efetivamente a polícia não está na rua, né? Então, o problema é que tem algumas parcerias que estão acontecendo lá que são meio malucas. Outro dia, um GCM, que é muito amigo meu, ele me mandou, tá, uma blitz sendo feita na cidade vizinha. A Guarda Municipal de Barueri atuando na cidade vizinha. Eu nem sabia que podia fazer isso daí. Ou seja, a cidade vizinha ela pede um apoio, e obviamente a gente sabe que lá é tudo uma troca política, né? Sempre para eleger filhos e filhas dos nossos governantes que estão lá há muito tempo. E aí, um efetivo da guarda que teria que estar na nossa cidade vai para a cidade vizinha. E eu não acreditava nisso, até o dia que ele me mandou a localização e me mandou a foto. Eu, honestamente, para mim, são cada surpresas que acontecem lá, e a gente fala, meu Deus do céu, mas não é possível. As viaturas da guarda, por exemplo, tem viaturas que estão lá sendo utilizadas com mais de 7 anos de uso, sendo que o contrato com certeza prevê a troca das viaturas a cada 2 ou 3 anos. Então, quer dizer, são várias irregularidades que estão sendo cometidas lá há muito tempo. O Tribunal de Contas aponta e nada é feito. Ou seja, ao ver do senhor tem que fazer realmente uma organização de base do início ao fim. Nós temos que mudar a cidade, até porque são mais de 40 anos da mesma fórmula, sai uma entre outra cidade, ela não muda da forma como deveria e ela não tem o avanço que teria que ter com o dinheiro que tem para se gastar na cidade. Esses números aí são claros, é só você dar um Google, é no IDEB, é em tudo. A cidade está assim, mas muito, muito abaixo daquilo que você tem investimento versus resultado. Mas na educação parece que esse índice é diferente, né, candidato? Saiu uma pesquisa falando que a educação básica, o índice, né, tem boas notas em todo o processo educacional das crianças. Se o senhor for eleito, tem como continuar esse cenário e melhorar ele ainda mais? Olha, eu não sei qual que é, honestamente, onde falaram desse índice, porque o que eu quero comparar é Barueri com Sobral, no Ceará, que é referência já há mais de uma década de ensino. Então, eu quero comparar Barueri com Sobral, que é uma cidade do Ceará, que é referência a nível nacional, obviamente,
e que se gasta 300 milhões. Mas os índices educacionais de Barueri são esses mesmo. Comparado com as cidades vizinhas, quando você compara na região metropolitana, quando você compara com Carapicuíba, quando você compara com Jandira, quando você compara com Itapevi, óbvio que tem que ser, né? Se você tem Carapicuíba que tem 250 milhões para gastar na educação versus 1 bilhão e 300, óbvio, né, que tem que ter. Você tem sala maker, você tem algumas coisas lá que são inovadoras perto do que se arrecada. Mas o principal, que na minha humilde opinião, tem que ser investido no material humano, nos professores, nos diretores. Tem que fazer que nem Sobral e pegar a receitinha, não precisa inventar nada, é só copiar o que dá certo. Fazer com que os professores, todos eles tenham mestrado, tenham doutorado, que eles passem por reciclagem de todo ano, que eles tenham todo acesso ao aperfeiçoamento, que eles possam ser, eles tenham vontade de ir para a sala de aula, porque hoje existe uma perseguição muito grande na cidade por parte do irmão do prefeito, que é o secretário de Educação. Então, é uma cidade que ela tem que ser, é uma cidade boa, que poderia ser maravilhosa e ser referência em todos os índices no Brasil inteiro, que isso não acontece. O senhor apoia o ensino em tempo integral também? Totalmente. Por quê? Porque, primeiro, tem várias mães em Barueri que são mães de carreira solo, que os maridos simplesmente abandonaram, elas têm que trabalhar. Segundo, a gente só consegue mudar uma sociedade com educação. É o pilar de toda a cidade. E isso está no plano de governo do senhor também, escola? O meu plano de governo, só para você saber, e para todos aqui que estão nos assistindo que saibam, o meu plano de governo é o único que está registrado em cartório, compromisso público. Nós somos o primeiro e o único a registrar em cartório, porque o nosso compromisso é público. Nosso compromisso não é um compromisso que nem o deles de 40 anos. Todo ano eles prometem as mesmas coisas, e eles fazem 20% do que eles prometem para deixar esses 80% para ser utilizado de novo como moeda de troca. Vamos falar agora sobre empreendedorismo e vem mais uma pergunta das suas. Olá, meu nome é Robert Telma, sou um empresário da área da saúde aqui em Barueri há muitos anos e a minha pergunta para o candidato é: qual providência vai ser tomada em relação aos órgãos reguladores para obtenção de alvará de funcionamento ou renovação de alvará que não tem prazo para liberação e as empresas ficam vulneráveis à fiscalização, chegando ao ponto de interdição, multa e o fechamento dessas empresas, gerando desemprego de pessoas que já estão empregadas e fazendo com que as nossas empresas se mudem do município por falta de amparo e apoio do município. Bom, boa pergunta. Obviamente que nós iremos modernizar toda a questão operacional e isso daí está no nosso plano de governo. A gente vai simplificar. Um dos órgãos hoje lá que é bem duro, né, é a vigilância sanitária, que se reporta, ela tem obviamente a base dela municipal, porém ela se reporta ao Estado, ao governo federal. Então nós iremos fazer de tudo que for possível para que as empresas consigam, em tempo recorde, ter toda a documentação para que eles possam funcionar. Uma outra coisa que nós temos que fazer urgentemente em Barueri, que isso não é feito, não é pensado. Ano passado, eu entrei, em fevereiro, foi o meu primeiro requerimento para que fosse criado um programa de qualificação do emprego. Isso não foi feito, nem resposta eu obtive. Porque o que acontece hoje em Barueri, você tem vários postos de trabalho abertos. Aliás, Barueri hoje deve ser, na região, a cidade que tem o maior número e o maior índice de empregos por pessoa. Só que a mão de obra local ela não é qualificada, ela não é treinada e nem pensada para que ela possa ocupar um emprego dentro de uma determinada empresa, para que ela possa ocupar o maior emprego, para que ela possa ter o melhor salário. Então a prefeitura hoje ela não pensa no ser humano, não é uma prefeitura que ela pensa no morador da cidade, não é uma prefeitura humanizada. Ela é uma prefeitura que é uma máquina de votos, que está aí há 40 anos, sendo administrado por 2 prefeitos, um que teve 6 vezes a oportunidade, outro teve 3. Repito aqui, que fingem brigar, mas não são amigos. É a mesma coisa, é mais os mesmos. E a cidade não avança como deveria. Então nós iremos fazer tudo aquilo que existe na gestão pública para otimizar tudo. Não é em um quesito, são em todos. Nós vamos remodelar a cidade
A cidade ela tem dinheiro suficiente, assim, mas sobrando, para que a prefeitura seja uma prefeitura high-tech, para que ela seja uma prefeitura moderna. Até porque se você pegar os aplicativos hoje de Barueri, em várias áreas, é um aplicativo muito bonito, mas não funciona. Candidato, a gente estava falando dos contrastes, né, das cidades que estão ao redor, mas também a gente vê dentro de Barueri, né, são condomínios, casas, prédios luxuosos de um lado e do outro, as pessoas vivendo numa extrema pobreza, né, abaixo da linha mesmo da pobreza, se a gente for falar assim. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano anunciou até a construção de centenas de unidades ali para famílias de Barueri. Isso é a solução? Qual que é a solução? Tem como um dia a gente viver uma Barueri sem tamanha discrepância? Óbvio que tem. Quando o dinheiro público que a cidade arrecada chegar para os menos favorecidos e, obviamente, tiverem políticas públicas com responsabilidade e sem desvio, esse dinheiro chegando 100% para a população, como tem que chegar, e com projetos sérios, obviamente que acaba. A gente está numa cidade riquíssima. A gente tem uma cidade hoje, como eu falei, ela não é pensada para a população carente, nem muito menos para resgatar essa população. Eles fizeram a política de um jeito que a população acha que uma cesta básica a cada 2 meses entregue na casa deles muda a vida deles. O que efetivamente de projeto social daria certo ali, ao ver do senhor, candidato? Nós temos que fazer, primeiro, que a política habitacional não compete ao município, compete ao governo estadual e federal. Então, é buscar parceria, tanto do governo estadual como do governo federal. E, obviamente, que a prefeitura ela tem como subsidiar parte disso, ou entrando com terreno, com mais infraestrutura, e aí a pessoa se adequar a um pagamento, a uma parcela que ela possa pagar. Eu vejo várias pessoas que conversam comigo, que moram lá 30, 40, 50 anos, nunca tiveram oportunidade de ter uma casa própria. E aí, quando tem o sorteio lá, é tudo no meio do cambalacho. Geralmente é indicação de um, de outro. E aí as pessoas que ganham nem poderiam ganhar, a grande maioria. Né? Então, elas ganham, muitas pessoas vendem logo depois o imóvel. E assim, fazem anos que são prometidos unidades habitacionais para o povo e nada é cumprido. Então, nós vamos fazer com muita responsabilidade, buscando parceria com o governo estadual e federal, que é quem compete fazer, obviamente, esses projetos para que tire a população do aluguel, para que dê para as pessoas a dignidade de poder trabalhar aí durante 20 anos, ou 15, ou 10, de acordo com a condição de cada um. Depois, ao longo desses anos, pagando uma parcela que ele more numa coisa que é dele. Candidato, eu gosto sempre de fazer uma pergunta sobre família. Os valores da família para o senhor e para a nossa sociedade. Qual que é a importância da família para o candidato? Bom, para mim, total. Né? Primeiro, Deus, acima de tudo. Sem Ele, nós não somos ninguém. Né? E assim, a minha mulher e minha filha, juntamente com toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, é a base de tudo. É a base de tudo. Um político que não tenha uma base familiar, se ele não conseguir cuidar da casa dele e dar conta de cuidar da família, como é que ele vai cuidar da família dos outros? Então, para mim, é Deus em primeiro lugar e a minha família. A gente está chegando ao fim da nossa conversa com o candidato. Eu quero terminar perguntando por que Fabião merece o voto dos eleitores de Barueri. Bom, primeiro porque eles estão aí há 42 anos, sai um, entra outro, sai um, entra outro, e a cidade não desenvolve como deveria desenvolver. Eles tiveram, durante 9 oportunidades, a chance de fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Isso não foi feito. A insatisfação é geral. E se você pegar os índices que tem hoje em Barueri, que nem falei e repito, são deploráveis perto do que se arrecada. É que as pessoas elas costumam comparar Barueri com as cidades vizinhas. Aí a pessoa ela compara, Barueri é tão bom, mas Carapicuíba não tem. Só Carapicuíba arrecada 6 vezes menos que Barueri, com 100 mil habitantes a mais. Jandira arrecada exatamente 5 vezes menos que Barueri. Uma população praticamente igual. Aí como é que você compara? O PIB nosso, por habitante hoje, é de R$207 mil. Então o que nós vamos fazer é que esse dinheiro chegue nas famílias mais humildes da nossa cidade e a gente vai transformar a vida dessas pessoas para que elas possam sentir orgulho do prefeito que elas têm. E detalhe, farei um mandato participativo que é inédito na cidade. Os meus adversários eles querem copiar muito a minha fala, parece que eu que estou ditando as regras. Porque quando eu falo de mandato participativo é estar na rua metade do dia, em
cada dia num bairro diferente, conversando com a população e fazendo aquilo que eles precisam. É aquilo que é possível ser feito. E com o dinheiro que tem em Barueri, obviamente que tudo é possível ser feito. Como nós fizemos com todos os candidatos à Prefeitura de Barueri, eu deixo aqui o espaço livre para você, candidato, fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu peço que você, morador de Barueri, me dê a oportunidade de ser seu prefeito. Tenha certeza que eu tenho gás, sou ficha limpa e tenho muita vitalidade para levar essa cidade aos patamares maiores do nosso país. Até porque Barueri merece. Vou fazer com que o dinheiro da nossa cidade chegue para mudar a sua vida e não a vida de meia dúzia. Peço só essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos os moradores da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, candidato, pela entrevista. Uma abençoada campanha para o senhor. Obrigada mesmo. Obrigado, Deus abençoe. A gente fica por aqui com o Diário de Notícias Especial Eleições 2024. Hoje nós entrevistamos o candidato para a Prefeitura de Barueri, Fábio Luiz, o Fabião. Uma boa noite para vocês e a gente se vê aqui na programação.